Bom dia, pessoal. Eu sou a professora Érica e nós estaremos falando hoje sobre aspecto verbal. Vocês provavelmente já leram o material teórico da aula 4, então se você não fez isso ainda, dá uma pausa no vídeo, leia o material da aula 4 e depois a gente vai voltar a conversar. Então, mas se você já leu, vamos continuar. Pessoal, na aula 4, no material da aula 4, eu pedi para vocês lerem o material falando sobre notícia e reportagem, né, os textos jornalísticos. E vocês vão observar que os textos jornalísticos eles são muito semelhantes aos textos científicos, né? Então, da mesma forma como os jornalistas buscam informações em outros lugares, organizam essas informações, fazem entrevistas, nós, estudantes, professores, também fazemos as mesmas coisas no texto, nós também fazemos as mesmas coisas no texto acadêmico. Então, o que nós fazemos? Nós buscamos outras fontes, outros livros, artigos, etc. Selecionamos informações e organizamos ao longo do nosso texto. E é por isso que essas características são importantes para a gente e eu peço que vocês leiam aquele texto, caso vocês não tenham lido ainda. Um dos aspectos mais importantes, não só para a produção textual, mas como para a interpretação do próprio texto, é o aspecto verbal, que é um elemento que vocês vão encontrar naquele texto teórico. Então, a questão é a seguinte: quando a gente fala de aspecto verbal, a gente está falando muitas vezes de uma categoria que a gente não encontra com muita frequência nos textos teóricos. Então, vocês encontram muito material sobre tempo e sobre modo, mas o material sobre aspecto verbal é um pouco mais escasso, né? Que é um conceito linguístico muito específico. Mas vocês vão ver que o aspecto real é a real informação que o verbo carrega, é o motivo pelo qual a gente seleciona determinado tempo e determinado modo. Essa categoria não funciona só no português, ela é uma categoria universal, então ela é importantíssima pra gente. Então vamos falar sobre isso hoje. Antes da gente falar sobre aspecto verbal, vamos relembrar o que seria o tempo e o que seria o modo, né? Vocês vão se lembrar que quando a gente fala de verbo, que é aquela palavra do português que expressa ações, emoções, etc., estado, vocês têm três modos diferentes. O primeiro modo é o modo indicativo. O modo indicativo representa uma realização concreta da ação. Então, são ações que se realizaram, se realizarão ou se realizam de forma concreta. Exemplos. Eu vou usar o mesmo verbo para ficar mais fácil a gente comparar. Se eu digo eu estudei, eu estudava, eu estudo, eu estudarei, todos esses têm realizações concretas. Portanto, nós temos aí o modo indicativo. É o modo mais comum da língua portuguesa. E é o modo que vocês muitas vezes eram cobrados, né, durante os processos de avaliação na quinta série, provavelmente foi quando a gente estudou isso daí. Nós temos também o modo subjuntivo, que é o nosso segundo modo. O modo subjuntivo, ele trabalha com uma realização, na verdade não é uma realização, né, ele trabalha com hipóteses, desejo, vontade. Exemplo, que eu estude, se eu estudasse, quando eu estudar. Então, eu não tenho uma realização concreta, eu tenho uma realização hipotética da ação. E temos também nosso terceiro modo, que é o modo imperativo, que ele expressa uma ordem. Então, estude, não se atrase. Vocês vão ver que o modo imperativo ele é o mais diferente de todos, né? Ele se divide em imperativo afirmativo e imperativo negativo. Então, é uma ordem para se fazer ou uma ordem para não se fazer, né? Então, estude, não se atrase. Ok? Então, esses são os três modos da língua portuguesa. Nós temos também a categoria de tempo, né? Então, vocês vão ver que temos três tempos: pretérito, presente, futuro. Pessoal, pretérito é a mesma coisa que passado. Presente, presente, futuro, futuro. Eu espero não precisar explicar isso para vocês, porque a gente entraria aqui numa categoria mais filosófica, tal, mas são formas de expressar cronologicamente a ação, né? Então, essa categoria tempo, ela está associada no português com o modo indicativo e com o modo subjuntivo. Nós vamos trabalhar aqui apenas com o modo indicativo hoje, que é o que será cobrado de vocês nas avaliações, ok? Então, quando a gente fala de modo indicativo, nós temos três pretéritos, um presente e dois futuros. Então, se eu tenho três pretéritos diferentes, a diferença aqui não vai ser o tempo da ação, tudo é pretérito. Não vai ser o tempo, tudo o modo, tudo vai ser modo indicativo. Então, a diferença vai ser o aspecto do verbo, a real informação que o verbo carrega. Então, nós vamos falar sobre aspecto hoje, imaginando já essa linha cronológica. Então, quando eu falo de aspecto, deixa eu apresentar para vocês três categorias que nós vamos levar em consideração na hora de analisar esse aspecto. Essas categorias, elas não precisam ser analisadas de forma pontual.
mas elas vão ser observadas como uma forma de entender essas informações que o verbo carrega, né? Então, a primeira categoria é a seguinte: todos os verbos, quando a gente fala de aspecto, né? Então, vamos lá. Todos os verbos, eles são pontuais ou eles são processuais. Então, quais são os verbos pontuais? Aqueles em que a realização acontece de forma rápida, instantânea. A ação não demora muito tempo para acontecer. Exemplo: o verbo entrar, o verbo sair, chegar, cair, morrer. São ações que a ação acontece de forma rápida e instantânea. Você não consegue ficar muito tempo exercendo essa ação. Nós temos também os verbos processuais, que são aqueles que você demora um tempo exercendo essa ação, né? O processo. Então, estudar, caminhar, viver, são ações que você demora um tempo fazendo. O que acontece? Quando nós conjugamos os verbos, nós atribuímos um novo aspecto a eles. Então, eu falei para vocês que o verbo chegar é pontual, né? Porque ora você está do lado de fora, ora você está do lado de dentro. Agora, eu posso dizer, por exemplo, estou chegando, que nós costumamos fazer muito isso, né? Então, estou chegando. Então, você acaba conjugando o verbo, dando a ele um aspecto de processo, quando ele é naturalmente pontual. Então, nós podemos fazer isso. Ao conjugar os verbos, nós damos aspectos pontuais para verbos que são naturalmente processuais ou vice-versa, né? Então, o aspecto, a conjugação verbal me permite isso. Agora, quando eu falo que estou chegando, né, no português seria o presente contínuo, são as locuções verbais específicas que vocês vão ver que vocês não precisam saber os nomes das locuções, mas é importante que a gente identifique as próprias locuções. Então, observação, asterisco aí. O que é uma locução verbal? Locução verbal é quando eu tenho dois ou mais verbos que juntos representam uma ação só. Então, quando você fala estou chegando, então são dois verbos, mas juntos estão representando a ação de chegar, né? Vou estudar, dois verbos que juntos estão representando a ação de estudar. Então, isso é uma locução verbal. Então, locução verbal. Quando você fala estou chegando, dois verbos, locução verbal, não é isso? Nós já sabemos. Estou chegando, presente contínuo. O aspecto inicial dele seria um ato que estaria acontecendo neste exato momento. Mas quando você fala estou chegando, o aspecto dele é um futuro próximo, né? Então nós costumamos inclusive falar assim: estou chegando em 5 minutos, né? Estou chegando daqui a 5 minutos. Então a gente usa essa locução verbal no presente para representar uma ação no futuro. Então, quando nós utilizamos essa locução verbal, nós sabemos que estamos representando um futuro próximo. Então, por que a gente usa o presente para representar futuro? O que parece mais rápido, mais breve? Estou chegando daqui a 5 minutos ou chegarei em 5 minutos? Então, o presente acaba dando um aspecto de futuro próximo, uma ideia de que a ação vai acontecer de forma mais breve, mais rápida, digamos assim, né? Então, observem que o tempo é presente contínuo, uma locução verbal, estou chegando, mas o aspecto do verbo, ou seja, a real informação que o verbo quer trazer é um futuro próximo, né? Então, quando eu falo de aspecto, ele vai além da ideia de tempo e modo, né? Então, são as reais informações que o verbo pode apresentar, né? Então, primeira categoria de aspecto, verbo pontual. Segundo, verbo processual, né? Então, são duas categorias. Os verbos são naturalmente pontuais e os verbos são naturalmente processuais. E quando nós conjugamos, nós podemos atribuir novos aspectos a esses verbos, ok? Segunda categoria de aspecto é o perfectivo e o imperfectivo, que nós chamamos em português de perfeito e imperfeito. Então, eu vou aproveitar e vou contar uma história um pouco triste para vocês, né? Eu sei que a gente estudou aspecto verbal, né? Na verdade, a gente estudou os verbos na quinta série porque isso foi uma experiência particularmente traumática para mim, né? Então, a minha tia Teteca, né, do português, ela mandava os alunos... Na minha época, o bullying era liberado, né? Então, era diferente. Então, ela mandava os alunos ficarem em pé na frente da sala e falar assim: conjuga o verbo cantar no modo indicativo, no pretérito perfeito. Então, você tinha que conjugar o verbo todo em pé na frente da turma. Então, eu confesso para vocês que na época foi assim. Eu decorei o pretérito perfeito. Então, se ela pedisse o pretérito perfeito, eu já estava com tranquilidade, né? O pretérito imperfeito e o mais que perfeito, eu já estava assim, e aí, como é que faz, né? E na época, eu não consegui uma resposta satisfatória do porquê é pretérito perfeito ou imperfeito, né? Então, quando ela me chamava, eu já ficava lá com a conexão com Jesus. Ó, Senhor,
né, que ela peça o pretérito perfeito como perfeito é sua vontade, né? Então, se ela pedisse o pretérito perfeito, eu estava tranquila, estava descansada, né? Se ela pedisse o pretérito imperfeito, eu já estava assim, segura na mão de Deus e vai, né? Se ela pedisse o mais que perfeito, eu já estava assim, quase pedindo um atestado, né, alguma coisa para sair da sala. Era pavoroso, né? E na minha época também, os alunos tinham os meus colegas tinham uma musiquinha de incentivo, né? Não sei se vocês conhecem, esse é um clássico, né, pelo menos para mim. É uma musiquinha mais ou menos assim. Não sabe, vai ter que aprender. Conhecem essa? Né? Então, era muito, muito ruim cometer um erro, né, em público. Então, passei anos e anos com essa dúvida corroendo. Por que a gente tem um pretérito perfeito? Por que a gente tem um pretérito imperfeito, né? E assim, era difícil, né, viver sem essa informação. Quando eu estava quase esquecendo isso, eu comecei a estudar inglês. Aí tinha lá o past perfect. Aí eu falei, gente, esse trem também tá no inglês, né? E também tinha no espanhol, né? Tinha lá o pretérito pluscuamperfecto, né? Então, isso não é uma categoria só do português. Então, quando a gente fala de pretérito perfeito e imperfeito, na verdade, essa é uma resposta que eu só obtive na faculdade, né? Já estava, né, já desesperançosa de encontrar uma informação. Falei, tem coisas que não tem porquê na vida, mas tem. Então, hoje eu quero apresentar para vocês uma informação que mudou a minha vida, que é por que é pretérito perfeito e imperfeito, qual que é a diferença, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala de ações, especialmente no passado, nós vemos que as ações têm um ciclo, começo, meio e fim, né? Então, esse ciclo, ele pode estar completo, ele pode estar determinado, portanto, o ciclo está perfeito. Ou o ciclo pode estar ou incompleto ou indeterminado, ou seja, imperfeito. Vamos aos exemplos. Se eu digo assim, eu estudei letras, estudei. Então, eu tenho uma ação completa, determinada. Eu estudei, né? O outro vai saber com certeza que essa ação já foi encerrada, já foi concluída. E eu acabo também dando um aspecto pontual para a ação, né? Como se eu poderia ter ficado anos, aliás, fiquei, né? 5 anos estudando letras. 4, 5, não sei mais também. Né? Então, mas quando eu falo estudei, a noção que dá é que foi um pontinho no passado, né? Como se fosse uma ação pontual, aconteceu uma vez. Então, eu não tenho essa noção de um tempo, um processo, mas assim de uma ação que já foi concluída, já foi terminada no passado. É por isso que a gente chama de pretérito perfeito. Ação concluída, terminada, pontual no passado. Ok? Agora, eu digo, eu estudava letras, ciclo incompleto ou indeterminado. Ou seja, você não tem certeza se essa ação já foi concluída ou não, ou mesmo quanto tempo essa ação durou, certo? Então, a gente chama de pretérito imperfeito por conta disso. Além de dar uma espécie de processo, eu estudava, dar uma ideia de hábito, alguma coisa que aconteceu durante um tempo, eu não tenho certeza do fim dessa ação, dependendo do contexto, né? Então, por exemplo, eu estudava letras. Por exemplo, a última vez que eu vi o João estudava letras, né? Estudava. Eu não tenho certeza se o João ainda estuda ou não. Então, quando eu falo de pretérito perfeito e imperfeito no português, eu estou falando justamente disso. A ação está completa, está determinada, o fim está certo, uma ação pontual, ou imperfeito, que o ciclo está incompleto, ou o fim está indeterminado e a ação é um processo, durou um tempo. Então, perfeito e imperfeito, nossa segunda categoria do aspecto. Primeiro, pontual ou processual. Segunda categoria, perfeito ou imperfeito. E a nossa terceira categoria é o ponto de referência da ação. Ponto de referência da ação. Beleza? Vamos ver isso também, já que a gente vai falar dos tempos do modo indicativo. Então, vamos lá. Imaginem aqui uma linha do tempo. Uma linha do tempo, nós temos aqui o presente do indicativo. Presente do indicativo. O presente do indicativo vai representar ações atuais, né? Então, quando você fala assim, eu estudo letras, né? Ou direito ou qualquer outro curso, né? Eu estudo. Não significa necessariamente uma ação que você está fazendo naquele exato momento, mas significa que é uma ação que você tem um hábito de fazer. De uma certa forma, é uma ação que começou no passado e tem uma certa projeção para o futuro, né? Então, o presente do indicativo, em primeiro lugar, dá uma noção de processo. Uma ação que começou no passado e tem uma certa projeção para o futuro. Eu estudo letras, eu trabalho em tal lugar, né? Eu acordo cedo todos os dias, ou seja, eu tenho o hábito de acordar cedo todos os dias. Então, o presente do indicativo pode representar aspectualmente, primeiro, um hábito atual, algo que você tem o hábito de fazer, ok? Em segundo lugar,
Você pode também usar o presente do indicativo para representar ações no passado que ainda têm atualidade, representações ou projeções no presente. Vocês veem isso muito em textos jornalísticos, né? Então, exemplo, às vezes tem um jogo de futebol, o jogo acabou num dia, no outro dia a gente encontra uma reportagem. É só um exemplo, tá? Não quero causar brigas, mas vamos lá. Flamengo vence o Vasco. Flamengo vence, presente do indicativo. Agora, o jogo já terminou, a ação já foi concluída. Por que então usar o presente do indicativo? Porque quando a gente vê aí, ó, Flamengo vence o Vasco, não dá uma noção de que a notícia tá fresquinha, tá atual, como se ela tivesse acabado de acontecer? Então, quando eu uso o presente do indicativo para representar ações no passado, eu tô dando um aspecto de atualidade da informação. Então, a informação ainda é válida, ainda é atual. E é justamente por isso que nós usamos os verbos no presente do indicativo em textos científicos, acadêmicos e profissionais. Então, às vezes você vai fazer uma citação no texto acadêmico, você faz assim, Silva, em 2009, né, você coloca lá de acordo com a BNT, Silva, 2009, página tal, afirma que, blá, blá, blá. Então, ele afirmou isso lá em 2009, o texto foi publicado em 2009, às vezes o Silva nem está vivo mais, mas a informação ainda é válida, ainda é atual, então por isso a gente usa o presente do indicativo. Então, o presente do indicativo, segundo aspecto que ele pode transmitir. Então, a atualidade da informação. Então, eu posso usar o presente do indicativo para representar hábitos atuais, primeiro aspecto. Posso representar também a atualidade da informação, ou seja, a ação é antiga, mas ainda é válida, ainda é atual, segundo aspecto. E eu também posso usar o presente do indicativo para representar um futuro próximo, né? Se eu digo, volto em 5 minutos, chego daqui a pouco, ó, volto, chego, presente. Mas é uma ação que ainda vai acontecer, ainda vai se realizar. Então, dá uma noção de futuro próximo. Parece que a ação vai acontecer de forma mais rápida do que chegarei em 5 minutos, voltarei em 5 minutos. Então, quando a gente fala de aspecto verbal, a gente está falando da real informação que o verbo carrega. Eu consigo identificar o tempo e o modo sem olhar o contexto? Sim. Agora, eu consigo identificar o aspecto sem olhar o contexto? Não. Porque, presente do indicativo, mas o que ele está representando? Uma ação atual? Eu estou representando um hábito atual, um futuro próximo. Então, o tempo é o mesmo, o tempo e o modo, presente do indicativo. Agora, o que ele está transmitindo vai depender do contexto, né? Então, dá uma noção de processo, justamente porque é uma ação que começou no passado, mas tem uma certa projeção para o futuro, mas também eu posso usar esse tempo justamente por causa desse processo por diversas formas. Hábito atual, atualidade da informação, futuro próximo, ok? Então, na nossa linha aqui cronológica, quando a gente tem aqui o presente do indicativo, nosso primeiro tempo do modo indicativo, espero que esteja ok. Pessoal, então vamos falar sobre o pretérito perfeito, nosso primeiro pretérito. Já tinha falado para vocês que o pretérito perfeito dá uma noção de ciclo completo da ação, ciclo perfeito, né? Então, coisas importantes a respeito do pretérito perfeito. O meu ponto de referência do pretérito perfeito é o presente, que é o nosso ponto de referência atual. Então, aquilo que mais natural. Aquilo que eu considero pretérito é aquilo que aconteceu antes do passado. Aquilo que eu considero futuro, que aconteceu, vai acontecer depois do presente, né? Peraí, acho que eu confuso isso, vamos lá. O que é pretérito é aquilo que aconteceu antes do presente. Futuro, aquilo que vai acontecer depois do presente. Então, o presente é o nosso ponto de referência natural, digamos assim. Então, ponto de referência da ação, presente. Outra coisa, o pretérito perfeito, ele acaba dando um aspecto pontual para a ação. Eu estudei letras, né? Eu acordei cedo no sábado, né? Eu fui a uma festa no final de semana. Então, eu tenho uma ação concluída, pontual. A impressão que a gente tem é que aconteceu uma vez no passado, já acabou, ok? O pretérito imperfeito. No pretérito imperfeito, eu também tenho como ponto de referência o presente e eu tenho uma ação contínua, processual, né? Porque o ciclo ou ele está incompleto ou ele está com fim indeterminado, dependendo do contexto, né? Então, eu estudava letras, eu ia a uma festa nos finais de semana, eu acordava cedo todos os dias, então eu tenho hábitos, né? Eu tenho hábito antigo, então eu posso transmitir um hábito antigo ou uma ação que não tem um fim determinado. Então, dois aspectos diferentes aí para o pretérito imperfeito do modo indicativo no português.
hábito atual ou ação com fim incompleto ou indeterminado, né? Então dá uma ideia de que aconteceu durante um tempo, processo, ok? E por último nós temos o pretérito mais que perfeito. Nós temos o pretérito perfeito e o pretérito mais que perfeito. Qual que é a diferença então? Pessoal, o pretérito perfeito, ciclo completo. O pretérito mais que perfeito também tem um ciclo completo, determinado. A diferença então não vai ser o ponto, a ideia de ser pontual. A diferença vai ser o ponto de referência da ação. O pretérito perfeito tem como ponto de referência o presente. O pretérito mais que perfeito tem como ponto de referência o passado. Então, o pretérito mais que perfeito é como se fosse um passado do passado. Uma ação que aconteceu antes de outra ação no passado. Então, exemplo, a gente quase não usa mais em português, né? Eu disse, passado, que estudara letras. Então, eu tenho certeza que a ação já foi concluída, mas aconteceu antes da ação de dizer. Eu disse que estudara. Então, a ação de estudar aconteceu antes da ação de dizer. Agora eu estou imaginando aqui que eu estou fazendo cronológico, mas vocês provavelmente estão vendo de forma inversa. Então, a ação de dizer já aconteceu no passado. Estudar aconteceu antes da ação de dizer. Então, é o passado do passado. A gente quase não usa mais em português. Então, nós costumamos usar outras locuções verbais para isso. Locuções verbais para isso. Eu disse que tinha estudado. Então, a ação de estudar aconteceu antes da ação de dizer. Muitas vezes nós também usamos o pretérito perfeito para isso, né? Eu disse que estudei. Então, contextualmente, fica claro para a gente que a ação de estudar aconteceu antes da ação de dizer. Agora, uma observação importante. Eu disse que estudara, pretérito perfeito. Eu disse que tinha estudado, é pretérito perfeito? Não, é locução verbal. Agora, estudara e tinha estudado tem o mesmo aspecto? Nesse contexto, sim. Então, nesse contexto, eu tenho a mesma informação, o verbo transmite a mesma informação, mas o aspecto é outro, ok? Desculpa, o tempo é outro. Primeiro eu tenho o pretérito mais que perfeito, depois eu tenho uma locução verbal, ok? Bem, falei também que nós temos dois futuros na nossa linha do tempo. Então, na nossa linha do tempo aqui a gente falou do presente, a gente falou do pretérito perfeito, do pretérito imperfeito e do pretérito mais que perfeito. Então, vamos falar do futuro aqui. Pessoal, nós temos o futuro do presente. Futuro do presente. Como o próprio nome sugere, nós temos como ponto de referência o presente. Exemplo, estudarei, viajarei, né? Também muito mais raro em português, né? Nós costumamos usar locuções verbais. Vou estudar, vou viajar. Cuidado, porém, com isso. Olha só. Vou estudar, tá tranquilo? Sim. Agora, cuidado com vou voltar. Pior, vou ir. Então, cuidado com essas locuções verbais. Especialmente em textos formais, especialmente em textos escritos, deem preferência para o futuro do presente, né? Estudarei, viajarei, voltarei, irei. Fica muito mais direto, muito mais clean, minimalista, elegante, né? E a gente não corre o risco de passar né, por uma situação um pouco constrangedora, do tipo, vou ir. Horrível. Enfim, futuro do presente, então, é o futuro que tem como ponto de referência o presente. E nós temos também o futuro do pretérito. Então, o futuro do pretérito é um futuro que é projetado a partir de um ponto do passado. Então, o ponto de referência do futuro do pretérito é o passado. Então, eu disse no passado que estudaria. Eu disse que viajaria. Então, eu estou projetando um futuro a partir de um ponto do passado. Esse é o futuro do pretérito, né? Então, por exemplo, vocês me disseram que leriam o texto teórico, né, antes de assistir o vídeo. Espero que vocês tenham feito isso, né? Então, em relação ao presente, essa ação já deveria ter acontecido? Já. Mas ainda pode acontecer? Pode. Então, o meu ponto de referência não é o presente. Meu ponto de referência é o passado. Eu disse que estudaria, eu disse que viajaria, por exemplo, né? Cuidado que nós também usamos esse mesmo tempo e esse mesmo modo como uma forma de condição, né? Eu viajaria se tivesse tempo. Então, nesse caso, viajaria é futuro do pretérito? Sim. Mas está com o aspecto de futuro projetado a partir de um ponto do passado?
Não, tá com um aspecto de condição. Né? Então, a gente quase muda o modo, né? Na verdade, a gente continua com futuro do pretérito. Mas eu, inclusive, dou uma informação que vai além do modo indicativo, vai quase para o subjuntivo, né? Eu viajaria, eu estudaria, se eu tivesse tempo, etc. Ok? Então, esses são os tempos do modo indicativo. Então, vamos lá. Já que eu falei para vocês que eu ia fazer um estudo comparativo, né? Eu não sei se vocês estão fazendo anotações durante essa aula, eu espero que sim. O que é legal, né, que vocês podem pausar. Geralmente vocês reclamam que eu falo muito rápido, então dá para pausar e anotar, demorar o tempo que vocês quiserem para fazer a anotação. Olha que beleza, até que esse negócio de aula virtual tá interessante. Então vamos lá. Eu estudo, presente do indicativo, né? Eu estudo, eu bebo. Pretérito perfeito, eu estudei, eu bebi. Ação concluída, terminou, né? Pontual. Eu estudava, eu bebia, dá uma ideia de hábito, né? Pretérito imperfeito. Eu estudara, eu bebera, pretérito mais que perfeito. Eu estudarei, eu beberei, né? Futuro do presente. E eu estudaria, eu beberia, nós temos aí futuro do pretérito, ok? Então, pessoal, essa é nossa aula sobre aspecto verbal. Eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios da aula, né? Vocês já viram lá que tem, além do material teórico, nós temos tá lá, aula 4, notícia e reportagem, é o texto que vocês deveriam ter lido antes da aula de hoje. Se não leram antes do vídeo, vejam agora. Vocês têm lá, aula 4, exercício, que é um exercício sobre até uma notícia, né, chamada, eu acho que Ecologia Ajuda a Competir. E vocês vão ver que é justamente o exercício 3 e o exercício 4 vão falar sobre aspecto verbal. Pessoal, e eu também, só uma observação importante, um adendo aqui, né? No exercício 5, ele está pedindo sobre os verbos de sende. Então, eu preciso que vocês saibam identificar os verbos de sende e saber para que eles servem. Então, deixa eu falar rapidamente sobre os verbos de sende. Os verbos de sende, ou verbos de dizer, são verbos que acompanham citações. Então, eu até dei o exemplo aqui mais cedo do Silva afirma que. Silva afirma. Afirma é um verbo de sende. Os verbos de sende, eles servem para, primeiro, indicar a autoria das citações, em primeiro lugar. Em segundo lugar, os verbos de sende, eles ajudam a organizar as citações ao longo do texto. E, em terceiro lugar, os verbos de sende também ajudam a gente a identificar a hierarquia dessas citações. Então, eu posso dizer, fulano introduz o assunto falando tal, introduz, né? Ele argumenta, né? Ele conclui. Então, introduz, argumenta, conclui, são verbos de sende, mas eu consigo identificar, inclusive, qual é a hierarquia das ideias dessas citações. Né? Então, o verbo de sende serve para isso. Então, dicas importantíssimas a respeito do uso de verbo de sende nos textos acadêmicos. Em primeiro lugar, sempre use os verbos de sende no presente do indicativo. Por quê? Se você está citando, quer dizer que essa informação é atual, ainda é válida, não importa quando esse texto foi publicado. Então, sempre use os verbos no presente do indicativo. Primeira dica. Segunda dica, evite o uso do verbo falar e do verbo dizer como verbos de sende. A autora usou isso várias vezes, inclusive nos exercícios. Vocês vão ver, fulano diz, fulano diz. Só que tem uma coisa, no texto jornalístico, você entrevista uma pessoa pessoalmente. Então, muitas vezes, você escuta a pessoa falando, você conversa com a pessoa. O verbo falar e o verbo dizer dá essa ideia de oralidade. Agora, nos textos acadêmicos, você lê o que a pessoa diz, você lê o que a pessoa fala. Então, você não vai dizer falar, ou diz, né? Ou, fulano diz, fulano fala. Você vai usar qualquer outro verbo de sende, né? O céu é o limite. Então, use aí, ó, afirma, defende, argumenta, explana, explicita, explica, enfim, né? Conclui, argumenta, inicia, qualquer verbo que apresente a ideia, a citação, desde que não dê essa ideia de oralidade, como o verbo dizer e o verbo falar, ok? Então, use sempre os verbos no presente do indicativo e evitar o uso do verbo dizer e o verbo falar como verbos de sende, ok? Pessoal, então vamos fazer os exercícios, depois eu vou publicar para vocês um gabarito desses exercícios, ok?
ok? Para vocês poderem conferir. Então eu peço que, repetindo aqui, em primeiro lugar, leiam o texto teórico, assistam esse vídeo, pausem enquanto vocês fazem as anotações. Isso aqui é como se fosse uma aula presencial. Então a diferença é que vocês podem me pausar quando vocês acharem necessário. E em terceiro lugar, façam os exercícios. Depois disso, eu vou postar para vocês o gabarito para que vocês possam conferir, tá bom? Vocês vão ter também um fórum de discussão para vocês poderem tirar as dúvidas, para vocês questionarem o que vocês precisarem. Então, não deixem de participar também do fórum, tá bom? Até sexta-feira eu vou postar os demais vídeos, então eu espero que vocês tenham uma excelente semana e vamos aproveitar a quarentena, pessoal, para estudar. Isso aqui não é férias, tá? Então, eu tô aqui fazendo home office, que eu tô achando... Na verdade, eu tô com saudade de vocês, pessoal. Morro de saudade de sala de aula. Nossa, tá tão triste, tá tão solitário. Mas, tá mesmo, pior que tá. Mas vocês têm que aproveitar esse tempo também para estudarem, para fazerem as atividades, né? E se vocês precisarem de mim, vocês têm o meu e-mail e vocês têm o fórum de discussão, tá bom? Entrem em contato. Pessoal, um grande abraço e nos vemos aí na nossa aula 5, né? Essa é a nossa aula 4. Vamos ver na aula 5. Um grande abraço. Tchau, tchau.